Fala, galera! Pessoal, saudade de vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Nós estamos começando mais uma semana de isolamento social. Nós vamos iniciar essa semana com novidades, né? Nós vamos trabalhar conteúdos novos com vocês através de videoaulas que cada professor tem preparado de maneira especial para vocês. Tá? A nossa aula de hoje é sobre pensamento evolutivo. Vocês vão encontrar, né, esse assunto no grupo 3, capítulo 4, módulo 7 e 8, das páginas 178 até a 180. Nós vamos trabalhar ciência da natureza, biologia. Para quem ainda não reconheceu a minha voz, eu sou a professora Dani Diva. Até parece que eu tô brincando de blogueira. Gente, então, no século XVIII e no século XIX, surgiram muitos naturalistas nessa época, né? Os naturalistas, eles são observadores da natureza, eles fazem uma observação e levantam hipóteses sobre as transformações que eles observaram dos organismos no decorrer do tempo. Nós chamamos isso de evolução biológica. Inclusive nós já iniciamos, né? Antes do isolamento social, nós já iniciamos a falar sobre isso, falando do transformismo, né? O transformismo, né, é uma ideia de que as espécies, elas se transformam no decorrer do tempo, elas vão ter modificações no decorrer do tempo, né? Muitos naturalistas existiram, mas os mais conhecidos são Lamarck e Darwin, né, que formaram teorias evolucionistas que nós chamamos de lamarquismo e darwinismo, né? Lamarquismo foi elaborado por Lamarck, francês. Ele publicou o resumo de sua obra numa publicação chamada Filosofia Zoológica, né? Essa obra, ela foi contrária ao fixismo da época. Nós já vimos que o fixismo é uma ideia que propõe que os seres vivos, eles não vão sofrer transformações no decorrer do tempo. Então, o Lamarck, ele propôs uma ideia contrária ao fixismo da época. Na época, não foi muito bem aceita a proposta de Lamarck, né? Segundo Lamarck, os seres vivos, eles se transformam em resposta a modificações que ocorrem no ambiente. O ambiente vai estimular a mudança do ser vivo. Para Lamarck, as adaptações são resultado de transformações no organismo mediante uma necessidade imposta pelo meio. Ou seja, é o ambiente que vai provocar essas transformações nos seres vivos no decorrer do tempo. E essas transformações, essas modificações, elas serão transmitidas aos descendentes. Ele elaborou a sua teoria baseada em 4 leis, 2 delas mais aceitas, né? Por exemplo, a primeira, né? A vida possui uma força que tende a um aumento de complexidade, desde quando era um embriãozinho até chegar na idade adulta, vai aumentando a complexidade do ser vivo por causa dessa força. Essa lei, ela não ficou muito conhecida, né? Mas é a primeira lei. A segunda lei, né, que é uma nova parte ou um novo órgão surgiria de alguma necessidade dos seres vivos em resposta ao ambiente. Então, esta nova parte ou novo órgão, ele surgiu a partir do estímulo que é o ambiente. Tá? Então, essa segunda lei também não ficou muito conhecida. As mais conhecidas é a terceira e a quarta, que eu coloquei até em negrito aqui para vocês, ó, que é a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e do desuso, né? Segundo essa lei,
uma determinada parte, um determinado órgão que fosse muito utilizado, ele iria hipertrofiar, ele iria aumentar de tamanho, ele iria aumentar a sua função. Ao contrário, uma determinada estrutura, um novo órgão que não fosse muito utilizado, ele iria atrofiar, ele iria diminuir, ele iria atrofiar no decorrer do tempo, né? E isso essa hipertrofia ou essa atrofia dessa parte ou desse órgão seria transmitida à descendência, que é a quarta lei, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essas características adquiridas seria transmitida à descendência. Na época, não se conheciam, mecanismos relacionados à hereditariedade. Não sabia nada de estrutura de DNA, não sabia, como que seria a transmissão das características por meio dos genes. Então, na época não tinha como ele falar sobre essa transmissão das características adquiridas, com propriedade. Porém, o estudo do Lamarck foi muito importante para a nossa atualidade, porque, segundo essa teoria, ela foi importante para construir um pensamento científico, sobre a evolução, para a gente chegar a conclusões mais concretas sobre a evolução, mesmo não sendo a teoria mais aceita a respeito da evolução. Weismann, então, fez uma experiência sobre essa transmissão dos caracteres adquiridos. Então, Weismann fez o seguinte, ele pegou camundongos, ele cortava a cauda do camundongo, então macho e fêmea sem cauda. Se fosse segundo Lamarck, os descendentes também nasceriam sem cauda. Porém, quando ele colocava macho e fêmea para cruzar sem cauda, ele observou que o camundongo descendente nascia com cauda. Novamente ele pegava esses camundongos, cortava a cauda, e colocava para cruzar e nascia camundongo com cauda. E ele fez isso por repetidas gerações, por 20 gerações, e sempre os camundongos tinham cauda na sua descendência. Então, essa experiência, ela derrubou de vez essa transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? Então, foi só em 1858 que Darwin e Wallace, professora, sim, Wallace também colaborou para a formulação da teoria do darwinismo. Então, Darwin e Wallace, eles propuseram uma nova teoria evolucionista. Charles Darwin, ele era naturalista inglês, Alfred Wallace também era naturalista inglês. Eles trocavam cartas, e eles compartilhavam da mesma ideia, Então, ambos colaboraram para a formulação do darwinismo, Em 1859, um ano depois, Darwin publicou, a sua obra no livro A Origem das Espécies. E dessa forma, então, teve a consolidação da evolução por seleção natural. Darwin, ele foi convidado para ser o naturalista em uma viagem a bordo de um navio britânico chamado Beagle. Essa viagem aconteceu entre 1831 e 1836. Ele fez esse trajeto, como vocês podem ver, o trajeto que ele fez com o navio Beagle. E Darwin, como naturalista do navio, ele observava, as espécies que viviam em cada ambiente, Então ele fazia anotações, observações e levantava hipóteses, para que explicasse por que esses seres vivos eles eram encontrados em determinados ambientes, Quando ele fez essa viagem, ele já tinha uma influência, de Malthus. Malthus, ele era um economista britânico, e ele fez,
né, um artigo sobre os limites impostos ao crescimento das populações. Né? Segundo Malthus, né, coisas como a escassez de recursos, as doenças, as catástrofes, elas iriam impor limites ao crescimento das populações. Né? E Darwin, ele sofreu influência dos trabalhos de Malthus para que ele formulasse, né, essa teoria, juntamente com Wallace. Né? Então, fazendo essa observação da limitação de recursos, né, eles percebiam que acontecia uma competição entre os indivíduos para que eles sobrevivessem. E eles perceberam, então, que os mais aptos sobreviveriam. Nós não estamos falando aqui dos mais fortes, nós estamos falando dos mais aptos. Né? Percebam que, voltando nesse slide, percebam que durante a sua viagem, Darwin passou pelas Ilhas de Galápagos. Tá? Então, quando Darwin passou por lá, ele percebeu, né, que existiam tentilhões diferentes nas diversas Ilhas de Galápagos. Né? Ele percebeu que cada tentilhão apresentava um formato de bico diferente. Esses formatos de bicos diferentes tinham a ver com o alimento disponível que existia na ilha. Era abundância de sementes, outra abundância de outros tipos de insetos e outros tipos de alimentos. Cada tipo de bico desses diferentes tentilhões, eles eram adaptados para o tipo de alimento disponível naquela ilha. Né? Eles competiam para a sua sobrevivência, né? E quem sobrevivia é quem tinha o bico mais apto para a abundância de recurso, de alimento de uma determinada ilha. Tá? Então, muito conhecidos tentilhões, né, de Galápagos. Né? Nós vamos estudar melhor a seleção natural nos próximos módulos. Né? A atividade que eu vou passar para vocês a respeito dessa aula, vocês vão acessar o portal do Coque Infinito, né? Vão acessar o portal do Coque, vão clicar em Coque Infinito, nono ano, é nono ano, vai estar 9 aqui. Você vai acessar ali o grupo 3, capítulo 4, que é Evolução Biológica, o para conferir módulo 7 e 8, vai visualizar e vai iniciar o questionário. Esse questionário você vai fazer num arquivo Word, você vai colocar somente as respostas nesse arquivo Word, e não se esqueça de colocar nesse arquivo seu nome, número e série, né, para que a professora, então, consiga corrigir o seu arquivo. Né? Vocês vão me entregar esse arquivo até o dia 2 de abril, né? Você vai me encaminhar esse arquivo por meio desse e-mail. Né? Esse e-mail eu criei para você tirar suas dúvidas e encaminhar o arquivo. Se você for tirar dúvidas, coloque seu nome, sua série e coloca na frente, dúvidas. Se você for encaminhar a sua atividade, coloca seu nome, sua série, atividade na frente. Tá? Então, eu espero esse arquivo, então, que vocês encaminhem até o dia 2 de abril. Pessoal, saudade de vocês, espero vê-los em breve, né, e compartilharmos de momentos mais próximos, né, momentos presenciais, né, e estou esperando ansiosamente por isso. Até mais, pessoal, beijo.